Salve, salve, quebrada! Estamos de volta com mais um episódio do Desenrola Aí. Mas antes da gente começar, você já sabe, curta esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal para acompanhar todos os episódios. O segmento de apostas esportivas tem crescido no Brasil. Entre 2020 e 2022, a abertura de empresas desse tipo foi de 360%. As apostas online têm se tornado um fenômeno acompanhado com atenção no Brasil, especialmente por quem está consumindo esse mercado. Homens, jovens e pessoas de baixa renda, principal perfil entre os apostadores. Que situações no cenário do país obrigam as pessoas a se arriscarem tanto a ponto de comprometerem seus gastos com alimentação e necessidades básicas? Para desenrolar esse assunto comigo, convidamos Verônica Rosa da Silva, mãe, psicóloga e psicanalista, membro do coletivo Perifanálise, trabalhadora da assistência social, onde concentra seu trabalho na escuta e análise dos contextos periféricos. Verônica, muito obrigada por aceitar desenrolar esse assunto com a gente. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, sendo um coletivo periférico. Muito prazer. Muito obrigada, Verônica. Verônica, vamos lá. A partir da psicologia, que é a sua área de atuação, o que justifica o crescimento do mercado de apostas no Brasil? Existe alguma relação desse crescimento com questões de saúde mental? Então, uma das questões principais do corte periférico, primeiro que você já colocou, né? São os homens. Que tem esse contexto. Dentro dos estudos tem a socialização, então como que esses jovens conseguem socializar. A pandemia foi algo que fez diferença na socialização a partir do celular. Então o celular começou a ser o único móvel para as pessoas se socializarem. Os jogos, eles entram dentro desse contexto a partir dos aplicativos em si, não só os de apostas, mas todos eles em geral. Então, o Instagram, o Twitter, e aí essas pessoas acabam migrando para os jogos. Então, a partir desse desejo de socializar, esse desejo de ter uma renda que, de certa forma, seja fácil, jovens começam a entrar nesse contexto. Então, sempre vem a partir de uma outra rede. Existe uma outra programação que é das inteligências artificiais. No primeiro momento, ela mostra ali para o jovem ou para quem quer que acesse aquilo ali que é super fácil. Então, eles ganham algum valor e depois essa inteligência ela vai diminuindo esse ganho. Mas, dependendo do jovem que acessa esses aplicativos, e dependendo do seu histórico, né, cultural e moradia, para cada história é diferente. Então, quem são essas pessoas que acessam? Quais são a história dessa família, né? Às vezes pode ser um jovem de 16 anos que está querendo comprar um tênis, né, uma camiseta aí de marca, e às vezes pode ser um jovem até mais novo que está querendo comprar o pão. Mas nós que trabalhamos com a periferia, a gente precisa ler a história dessa pessoa, dessa família. Então, qual é o contexto, né? Então, tem toda uma questão por trás, uma questão social. A principal idade, né, que está dentro desse perfil é de jovens entre 16 e 34 anos. Qual que é o perigo dessa sedução toda que existe, né, pelos influenciadores na cabeça desses jovens que ainda está sendo formado, né? Essa mentalidade, desse amadurecimento, acho que essa é a palavra. Qual que é o perigo dessa sedução toda? Eu acho que é o contexto primeiro do vício mesmo. Existe um vício ali predisposto do celular. Existem outras questões também que são sociais. Então, o perigo, ele, dentro da dinâmica da saúde mental, e aí dependendo da história da pessoa, a gente vai precisar ler esse perigo individualmente. Então, se é uma pessoa de 16 anos, como que é o contexto histórico, social dele dentro da periferia? Ele tem espaços de circular dentro do território? Ele consegue circular dentro desse território? Ou a única coisa ofertada para esse jovem é o celular? Porque daí essa dinâmica de ficar no celular vai permanecer. E aí muitas das vezes ele vai acreditar naquele influenciador que está contando aquela história, olha, eu consegui. Porque tem uma dinâmica que eles contam uma história, não é só eu consegui. Eles mostram ali, eu consegui o carro, eu consegui a casa. Então, a partir daquela história que ele está visualizando, ele acredita que vai acontecer com ele. Então, esse contexto,
ele impacta sim na vida social dessas pessoas. Vale, né, aos nossos governantes refletirem sobre as condições econômicas dos trabalhadores, dos brasileiros, para que a gente não chegue nesse caso, porque senão fica enxugando gelo e não resolve o problema, né? Sim, a periferia a gente sempre padece por falta de acesso. Então, se a gente conseguisse acessar espaços educacionais de verdade que fazem sentido para a periferia, para o território específico, nenhum território é igual ao outro. Então, a gente está no Jardim Ângela, mas Jardim Ângela não é igual ao Piraporinha ou não é igual ao Vila Calu. Cada território tem a sua especificidade. Atualmente, alguns jovens estão atuando na periferia. Eu acho isso muito bom, né? A partir dos coletivos que estão crescendo. Mas aqueles que não acessam esses coletivos, que não acessam, eles não têm essa psicoeducação. Então, a gente está sempre padecendo falta de acesso. Consequentemente, essas pessoas não acessam emprego. E aí falta o pão de cada dia. Agora, Verônica, quais são as consequências psicológicas desse endividamento todo que a gente falou um pouco antes agora? Primeiro que eu acho que passa pela condição mesmo de alimentação, sabe? Então, existem pessoas hoje em dia, já chegaram casos, assim, de pessoas perderem tudo que ela tem, desde a moradia a roupas. Então, eu acho que primeiro ela passa pela condição de coisas concretas. E aí a devastação psicológica disso vai para o adoecimento, o estado de tristeza, a depressão, a possíveis suicídios, que isso, né? A gente vai falar da vida desse jovem que tentou alguma coisa e quando ele tenta, ele é atravessado e ele tá sozinho naquilo. Então, chega a ser devastador para uma família inteira. Não é só o jovem, ele atravessa o pai, a mãe, atravessa os irmãos. Então, esse jovem que acessa isso, que chega nessa condição, existem vários casos que chegaram em condições, sim, de suicídio, infelizmente. Então é um papo muito sério, né, gente? Somente no final de 2024, essas empresas de apostas, muitas delas que vieram do exterior, que não foram criadas aqui no Brasil, tiveram que regularizar, né, diante do governo federal. Então é tudo muito recente, é uma pauta de economia, mas é também uma pauta de saúde, como a gente tem tratado aqui no Desenrola Aí. Existem, Verônica, tratamentos para esses casos específicos, para quem tem dependência em aposta? A dependência, ela é tratada como qualquer outra, assim como o álcool, assim como as drogas, substâncias psicoativas, né? Então a gente precisa primeiro identificar essa dependência, né? E o tratamento tem muito a ver com o acesso também. Infelizmente, essa palavra é uma coisa que a gente vai precisar usar o tempo inteiro, porque a terapia não chega para todo mundo, né, na periferia. Não são todos os psicólogos que atendem com valores acessíveis. Então, a gente precisa primeiro entender como que ela acessa. O tratamento vai a partir daquele psicólogo que ela conseguiu acessar. E aí sim, a gente vai entender todo o histórico daquela pessoa e a identificação dessa dependência, que é a parte mais difícil da história. A gente conseguir fazer com que essa pessoa entenda aquilo como dependência. Dependência de celular, dependência desses aplicativos, não tem sido falado como deveria. Então, tem todo um trabalho antecedente, né? Que é entender o histórico daquela pessoa específica, inclusive dentro do território que ela vive. Verônica, tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você acha que é essencial a gente transmitir como uma última mensagem? Eu acredito que a gente poder pensar nessas pesquisas que a gente lê, que saem no jornal dos veículos grandes aí, o contexto periférico ele não dá para ser lido numa quantidade. Pelo contrário, ele precisa ser lido na unidade. A gente precisa entender essa pessoa, essa família, né? E é o que o psicólogo faz. Quando ele chega, a gente quer entender a história única daquela pessoa. O contexto histórico ele não pode ser lido universalmente. Ele não é. A gente precisa entender que pesquisas grandes não satisfaz a periferia. Ela não representa a periferia da forma que está lida lá. Então a gente precisa ler, é o homem periférico de que idade, é uma mulher preta periférica de que idade, ela é mãe, ela não é mãe, ela é estudante. Existem outros recortes
dentro da periferia, que é do contexto único. Muito importantes que você traz. E para quem está assistindo a gente em casa agora, tem alguma rede social que as pessoas podem se informar não só sobre essa questão de vícios em apostas, mas também na questão geral de saúde mental? Bom, a gente tem parcerias com alguns coletivos, né, que estão fazendo esse trabalho. Eu acho que a Perifanálise é um deles. A gente tem Roda Terapêutica das Pretas, a gente tem Psicanálise Periférica, a gente tem vários parceiros coletivos que fazem um trabalho de escuta periférica. Elas escutam essas pessoas a partir do território delas. Assim, esses coletivos eu acredito, eu indico. Deixa suas redes pra gente também. Bom, as minhas redes tá Psico Verônica Rosa, também me encontram através do coletivo Perifanálise São Mateus. Como diz Racionais MCs, cada favelado é um universo em crise. E aí, o que você achou do nosso papo? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Conta aqui nos comentários pra gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal que busca trocar ideias com especialistas da quebrada, descomplicando assuntos relevantes que afetam o cotidiano da população negra e periférica. Por hoje ficamos por aqui, mas nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!